Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Meu nome é Carlos Correia, também sou um voluntário dessa instituição que presta apoio emocional gratuito desde 1962. E hoje o programa tem uma notícia bem interessante para compartilhar com vocês. Até o dia 14 de junho, próximo agora, você pode ajudar diretamente a causa do CVV. O CVV é finalista do desafio Google, que vai premiar com 1,5 milhão alguns projetos que utilizam tecnologia de forma criativa para gerar alto impacto social. O projeto do CVV é um aplicativo para celulares que vai facilitar o contato da pessoa que busca ajuda com o voluntário do CVV. Se você quiser nos apoiar, entre no site que aparece agora na tela e, se concordar, apoie o nosso projeto votando. É bem rápido. A gente tem um vídeo para mostrar para vocês para que você entenda melhor o projeto. Hoje são 2.000 voluntários na prestação de serviço de apoio emocional para quem não tem com quem desabafar. Esse aplicativo CVV Como Vai Você é para aumentar o número de pessoas com acesso a esse apoio emocional. Se ele clicar em atendimento, ele poderá escolher ou chamada de voz ou mensagem de texto. Como voluntário, poderá atender da onde estiver. Com esse aplicativo, tentaremos diminuir muito essa fila de espera. Com certeza, o número de atendimentos que o CVV poderá dar à comunidade será muito maior. Então é isso, é só entrar no site e, se você simpatizar com o nosso aplicativo, é só chegar lá e dar um clique e votar. Um dos escolhidos será por voto popular através da internet. E no programa de hoje, nós vamos abordar a arte aplicada na psicologia do esporte. O meio esportivo requer um grau de autoconhecimento tanto físico quanto emocional elevado, sendo necessário usar instrumentos que possibilitem trazer à tona o material a ser trabalhado, bem como identificar a dinâmica das equipes em cada momento. A arte funciona como um agente facilitador para esses conteúdos aflorarem de forma lúdica e espontânea, favorecendo o acesso a um rico material a ser reorganizado e estruturado para obter o equilíbrio necessário ao meio esportivo, que é um ambiente de grande pressão e exigência por resultados, com um grau de excelência cada vez maior. E para conversar conosco e compreendermos melhor esse assunto, convidamos a Sandra Regina Quinzani. Ela é psicóloga clínica e do esporte, atuando em seu consultório no Colégio Eduardo Gomes, aqui em São Caetano, onde trabalha com categorias de base das equipes esportivas e também com as equipes de robótica do colégio. Doutora Sandra, agradeço desde já a sua presença aqui no programa. Sandra, de que maneira o psicólogo do esporte atua junto às equipes? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho dessa área que ela ainda hoje apresenta uma confusão, não tem muita clareza. A psicologia do esporte, ela é uma ciência recente, ela abrange vários setores, né? Eu trabalho na parte competitiva com as categorias de base, mas a psicologia do esporte ela se estende na reabilitação, nas academias, inclusive já desenvolvi um projeto em academias onde as pessoas tinham a oportunidade de passar além da avaliação física, também na avaliação psicológica, proporcionando a elas uma modalidade mais adequada ao seu perfil, evitando assim a evasão. Então é uma área bem abrangente, né, um campo bem abrangente, e eu estou na fatia da
do competitivo. Como eu atuo? Eu trabalho com as equipes tanto individuais quanto coletivas, trabalho com diversas modalidades, ginástica rítmica, ginástica artística, trabalho com handebol, basquete, vôlei, judô. Como é esse trabalho, né? Existe um mito ainda na psicologia de que o psicólogo, apenas com um encontro, ele vai resolver todos os problemas. Eu sou partidária do processo. Então, a gente tem que enxergar a psicologia da mesma forma que enxergamos o treinamento físico. Ir uma vez para a academia ou fazer um treino de qualquer modalidade que seja, não vai me trazer um resultado. Eu preciso sistematicamente treinar as minhas habilidades físicas e também preciso sistematicamente treinar as minhas habilidades emocionais. Quais são essas habilidades emocionais que o atleta precisa desenvolver? Bom, ele precisa desenvolver. Creio que, em primeiro lugar, seria a concentração. Eu acho que é um dos pontos mais importantes dentro do esporte. Sem concentração, sem um foco atencional, não se consegue nada. A agilidade, a espontaneidade, o saber conviver em grupo, o dividir, entram também algumas questões até sociais, né, onde eu tenho regras, o esporte me traz regras, então eu tenho que aprender a lidar com essas regras para que eu consiga me inserir no meio esportivo. A flexibilidade, a espontaneidade, como eu disse, a criatividade é um outro aspecto muito importante. Não adianta eu ter um atleta que só reproduz o seu movimento, principalmente no coletivo. Eu preciso de atletas criativos. E de que maneira a arte pode ajudar no seu trabalho? Tá, eu falei um pouquinho da arte. Com o passar do tempo, eu trabalhando com crianças e adolescentes, começam a esgotar os recursos. Então, acabei, né, pensando na arte, porque a arte, como é uma linguagem não verbal, ela permite que alguns conteúdos eles aflorem com uma facilidade maior. Né? A criança, muitas vezes, ela tem dificuldade em expressar em palavras o seu sentimento, as suas sensações, as suas percepções. A ludicidade da arte, ela possibilita que eu mergulhe nesse inconsciente e nessas questões. Então, busquei uma pós em arte, onde eu me utilizo hoje da dança, me utilizo do desenho, da pintura, trabalhei com algumas equipes a formação de mandalas, né, a execução de mandalas, foi um trabalho maravilhoso. A partir dali, traziam, conforme desenhavam as mandalas, traziam muitos conteúdos que possibilitavam o meu trabalho, né, para ajustar as suas metas, aos seus objetivos. Um outro trabalho muito interessante com a arte foi um trabalho que eu desenvolvi com dança e expressão corporal. Convidei um dos integrantes do Barbatux para desenvolver um trabalho com as nossas equipes, especificamente do handebol. O que eu percebi dentro do movimento, da coreografia que ele apresentava nos espetáculos que eles apresentavam, tinha um movimento muito semelhante ao movimento de quadra. E o que eu venho percebendo, principalmente no adolescente, ele costuma mecanizar um pouco os seus movimentos. Então fica uma memória muscular onde, por mais que o técnico corrija o movimento, muitas vezes ele não tem resultado, porque entra no automático, liga o piloto automático e vai. Eu queria promover essa quebra. Então, fiz um workshop onde, através dos passos ritmados, conseguimos um resultado muito bom em quadra. Eles passaram a pensar sobre o movimento e começaram a compreender a instrução do técnico posteriormente, através dessa quebra, né, um movimento similar, mas com um outro ritmo, dentro de um outro contexto. E desse trabalho resultou também algo que foi muito produtivo para várias equipes. Eles criaram um grito de guerra a partir desses movimentos. Surgiu o grito de guerra que deu força a eles na hora da competição. Exatamente. E de que maneira a saúde emocional
do atleta é afetada nesse ambiente tão competitivo? Bom, quando a gente fala em crianças e adolescentes, a gente tem que pensar que muitas vezes o meio esportivo, ele caminha na contramão. Muitos jovens, né, desde muito cedo, eles precisam abrir mão, muitas vezes, de uma convivência social, porque tem jogos no final de semana, tem treinos no final de semana, tem uma rotina muito rígida, onde precisa conciliar seus estudos com os treinamentos, sobrando um tempo bem pequeno. E muitas vezes precisam abandonar o brincar, né? O lazer. Então, o lazer. Acaba gerando, muitas vezes, um nível de estresse muito alto e as somatizações podem acontecer. Então, a psicologia do esporte, ela vem a contribuir também nesse sentido, né? Onde, através de algumas técnicas de relaxamento, trabalha-se na compensação dessa rotina estressante, visualizações mentais. Então, a gente tem diversas técnicas para amenizar toda essa pressão, a cobrança por resultados, muitas vezes. E, então, os resultados é outra questão, né? Quando a gente chega nos resultados, é só competir que vale ou tem que tirar a medalha de ouro? Então, né? Quando a gente fala em competição, eu acho que todas as pessoas, né, independente de ser atleta ou não, a gente tem o prazer no ganhar. Isso acho que é algo inerente ao ser humano. Só que dentro desse processo de trabalho, chamo de processo, porque quando eu olho para o resultado, eu estou olhando só para o produto final. Eu acho que é até uma questão de ter uma mudança de cultura, né? Eu vou avaliar isso em categoria de base, né? Obviamente, quando se fala em alto rendimento, envolve uma questão financeira, envolvem outros fatores, né? Que o resultado, ele acaba sendo cobrado de uma forma mais intensa. Porém, se o trabalho se inicia desde as categorias de base, com a consequência do desenvolvimento dentro de um processo, consequentemente, teremos um resultado satisfatório. Né? Se eu faço com que o atleta, desde muito jovem, perceba as suas limitações do momento, perceba as suas deficiências e trabalhe essas deficiências, daqui a um ano eu tenho um atleta melhor, daqui 2 anos melhor ainda, e quanto mais eu aprimorar suas habilidades e competências, a tendência é ter um resultado maior. E ele vai conviver melhor com o resultado que obtiver. Exatamente. Ele está consciente de onde ele pode chegar hoje. A gente pode até pegar como exemplo, né, a Alemanha, que foi muito falado na mídia. Os resultados vieram dentro deste processo, né, por conta desse processo. Muito bem. Então, agora nós vamos para um pequeno intervalo, é rapidinho, tá? E a gente vai estar de volta logo, logo. Você pode entrar em contato conosco durante o programa através do WhatsApp, né? Que é o 11 94 564 7884, para deixar a sua pergunta. A gente vai ficar aguardando e daqui a pouquinho a gente está de volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Estamos de volta com o programa Vivendo Plenamente, que é uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. No programa de hoje estamos conversando com a Sandra sobre a arte aplicada na psicologia do esporte. O psicologia do esporte, ela é aplicada de uma maneira que ela afeta as crianças. E como a psicologia contribui na formação da criança e do adolescente? Como eu havia falado no primeiro bloco, quando a gente não pensa em produto final e sim em processo, né, principalmente estando inserido dentro de um colégio, nós pensamos na formação dos cidadãos. Então, como o meio esportivo, né, de forma geral, ele vai contribuir nessa formação da criança. Todo esporte tem regra. Se eu tiro a regra do esporte, ela passa a ser uma brincadeira, né, sem um objetivo. Então, eu já estou inserindo na criança e no adolescente, na sua formação, alguns parâmetros, né, que eu tenho que seguir para que eu tenha o meu objetivo final. A interação, né, com as pessoas, com os membros da equipe, eu tenho que enxergar a minha equipe sempre como alguém que soma, né, cada um soma. As diferenças individuais dentro desta soma, elas caem por terra. Quando uma criança está em quadra, não tem raça, não tem religião, né, não tem nada que a impeça dentro desta convivência. Então eu passo para ela também valores sociais bem fortes. E nos esportes individuais, a cobrança é maior? A cobrança em a autocobrança talvez não a cobrança. A cobrança, eu acho que ela acaba sendo, nós entendemos como maior, porque a criança está exposta, né, a pessoa está exposta e o resultado depende só dela. Num esporte coletivo, isso é dividido entre os outros membros da equipe. Os lucros e os prejuízos. Sim, são todos divididos, devem ser todos divididos, os méritos, né, e os erros. No esporte individual, eu acho que acaba tendo uma carga um pouco mais pesada, né? Porque é ela com o resultado dela. Porém, se a gente pensar por um outro aspecto, se a pessoa está confiante, se ela conseguiu se desenvolver dentro do que ela esperava, ela fica mais tranquila, porque não tem o outro que de repente vai intervir naquele resultado. Então, eu acho que existe uma tensão maior por um lado, só que tem um ponto aí de compensação. E essa criança também recebe um apoio? Sim, as modalidades individuais também. Mesmo dentro das modalidades individuais, existe um coletivo, sim, né? Porque tem a equipe, onde também é trabalhado, né, o aspecto da colaboração, né, dessa cooperação, do ajudar o membro da equipe, porque quando um ganha, a equipe está ganhando. Legal. E todas assim, é comum as escolas terem um psicólogo do esporte? Eu desconheço, né? O Eduardo Gomes, nós temos no Eduardo Gomes um centro de treinamento. Então, nós temos atletas federados, onde temos toda uma estrutura de clube. Né? Temos fisioterapeuta, nutricionista, os técnicos e a psicóloga do esporte compondo a equipe. Então, é muito semelhante à estrutura do clube. Então, outras escolas que tenham esta equipe, eu desconheço. Né? Não Talvez é muito comum encontrar, não é muito então, comum ainda não é uma encontrar. cultura entre nós. Não. Nós temos assim, o esporte bem forte dentro do colégio, onde temos, né, jovens atletas atuando. Interessante. Agora, recentemente, esse mês, né, está terminando, o colégio ele tem 2 equipes de robótica, né, e uma delas ela participou de um torneio internacional na Espanha, né, e foi premiada, inclusive. E assim, de que maneira o seu trabalho junto a uma equipe de robótica? É diferente de uma equipe de esportes?
A essência talvez seja muito parecida, né? Vou falar rapidamente o que é a competição, o torneio FLL. É um torneio que foi criado em 1998, onde houve a junção da First com a Lego. Então criou-se um torneio onde alguns valores eles são muito trabalhados, né? Por mais que seja uma competição, existe por trás todo o envolvimento cooperativo, tá? Então são jovens, são crianças que são apresentado para essas crianças a parte da tecnologia, né? É um estímulo à pesquisa científica. Que é a parte de robótica, que é a parte propriamente dita? É robótica e pesquisa. Ela se subdivide, né, em alguns segmentos. Então, a cada temporada vem um tema, onde as crianças vão desenvolver uma pesquisa sobre esse tema. Tem algumas missões em uma mesa, onde precisa do robô. Então, eles programam o robô para cumprir essas missões. A FLL preza muito pelo companheirismo, pela competição amigável, são valores muito sólidos. O ponto que difere um pouco, né, talvez, que a competição esportiva visa um resultado e você enxerga o outro como adversário. Dentro da robótica não é um adversário, a outra equipe é uma equipe também companheira. Então todos se ajudam. Se um da minha equipe fez alguma descoberta, ele socializa, é compartilhada com as demais equipes. Mas também tem um objetivo final que é a premiação. Sim, é como eu disse. Há uma competição no meio. Existe a competição, né? Também é valorizada a competição. Então, mas uma competição que ela é vista mais como um conceito da valorização pelo trabalho executado, não como eu sou o primeiro, você é segundo, não nessa graduação. Né? É a valorização, é o reconhecimento de uma conquista, dentro de alguns critérios avaliativos, né? Não tem como fugir. Eu estava vendo que, o que é que são esses core values? O que é exatamente isso? O core é justamente trabalhar o espírito de equipe, trabalhar os valores FLL, você produzir um trabalho onde você preza sempre pela qualidade do trabalho, a administração do tempo. Então você forma a pessoa para lidar futuramente com a sua vida profissional. Né? O core são valores do coração, né, o Core Values, onde você tem que fazer tudo com prazer, com alegria, porém com alto grau de qualidade. E disciplina. Entra a disciplina, entra a interação social. É a parte que eu trabalho muito com eles dentro da psicologia. Na robótica eu trabalho muito com a parte do core. E de que maneira também isso vem para você, essa convivência com os esportistas? Da robótica? A robótica, ela me traz até alguns recursos para trabalhar com os atletas em si. Tentar colocar um pouco no meio esportivo essa cooperação. Né? Então, eu trabalho com situações que, apesar das suas semelhanças, né, tem esse ponto do valor muito forte. Então, eu acho que um acrescenta o outro. Né? O meu trabalho com o esporte, eu levo alguns recursos para a robótica e também levo para o esporte alguns recursos da robótica, um olhar diferenciado. Então, olha, está chegando ao fim o nosso programa e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para a gente. Ok. A minha mensagem, eu acho que é importante falar de uma fábula, que eu acho ela muito interessante. É a fábula da marcenaria. Tinha uma assembleia acontecendo na marcenaria, onde o martelo começou a dar as suas marteladas.
o parafuso, ele intercedeu, querendo que o martelo saísse, dizendo que ele era muito rude, que ele sempre dava pancadas ao lidar com as situações. O martelo aceitou desde que o parafuso saísse, porque ele alegava que o parafuso dava muitas voltas para chegar no seu objetivo. O parafuso aceitou desde que a lixa saísse, porque ela trata todas as superfícies de uma forma muito rígida, de uma forma que gera atritos o tempo todo. A lixa aceitou desde que o metro saísse, a fita métrica saísse, porque sempre usa a sua medida, ignorando outras possibilidades de medidas. Quando eles estavam conversando, entra o marceneiro com a sua madeira e começa a trabalhar com todas as ferramentas. No final, ele constrói um móvel maravilhoso e se retira da marcenaria. E a discussão começa. O serrote fez a sua intervenção, dizendo que nós estamos habituados a olhar sempre para os defeitos, a rigidez do metro, os atritos que a lixa gera, as voltas que o parafuso dá, as marteladas do martelo, as pancadas, mas nós esquecemos que a junção de tudo isso gera algo muito positivo, um belo móvel. Deixo como reflexão para vocês. Será que não vale pensarmos um pouco e valorizarmos todos os pontos positivos e o resultado final desses pontos positivos, ao invés de criticar e olhar só para os pontos negativos? Fica como reflexão. Que bonito. Nosso programa de hoje chegou ao fim, mas você já é o nosso convidado para estar conosco nos próximos. E não se esqueça de votar e convidar os seus amigos a apoiarem o projeto do CVV, que está concorrendo ao prêmio de melhor desafio de impacto social do Google. É só entrar lá no site e votar. Você também pode encontrar no site do CVV, nós temos um link direto para a votação. E, claro, se você precisar de apoio emocional ou mesmo quiser ser voluntário do trabalho, acesse o nosso site, que você pode ter um link também com os endereços também do trabalho, onde você pode encontrar esse apoio. Nos próximos programas estaremos abordando outros temas relevantes para o nosso autoconhecimento. E um abraço a todos então e até lá. Um abraço.